Olá pessoal, hoje nós iremos dar 3 dicas para vocês que fará a grande diferença quando você estiver diante a venda da sua ideia ou uma proposta que você tem de uma melhoria, por exemplo. É óbvio que existem diversos gatilhos mentais, mas a nossa proposta hoje são as 3 básicas que farão uma grande diferença quando você estiver fazendo isso. Legal? Então vamos para a primeira dica, que acreditamos muito importante, e ela vai se tornar a base desse processo. Quando nós iniciamos a venda da nossa ideia, a gente precisa pegar algo que seja palpável, algo que seja importante, algo que a mídia reconhece ou que o grupo onde você está inserido, ele possa compreender de onde vêm esses dados. E normalmente nós temos que utilizar algo conhecido, como por exemplo, olha, segundo a Universidade de Harvard, ou segundo Daniel Goleman, que é o pai da psicologia no sentido de inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, ele tem um estudo recente em Harvard. Então eu constituí essa primeira base, com 3 coisas importantíssimas: a fonte, a pessoa e é uma pesquisa recente. Então isso constitui a base da venda da sua ideia. Se nós colocarmos, por exemplo, segundo a empresa automotiva BMW, os seus designs têm para 2022 uma nova forma de estilizar os carros, já pensando numa condução híbrida. Então, eu estou usando uma fonte de dados a respeito de designs que são muito bem conceituados dentro do mundo automobilístico da BMW, da Mercedes. Então, isso constitui a sua base de informação, sempre não esquecendo que precisa ser dados recentes. Não impede que sejam dados passados, desde que isso seja relevante. Legal? Muito bem. Agora, vamos inverter e colocar um exemplo para você poder entender melhor. E se eu colocasse dessa forma para o grupo que você está expondo? Ó, segundo a Universidade de Baiacatu, lá o professor Zé do Rego, poxa vida, você gera um monte de questionamento na cabeça das pessoas. Todo mundo começa a se perguntar. Aí não fica clara a fonte de dados. Fica uma fonte de dados questionável. Fica uma pessoa questionável, que não está no mundo inserido. Pode ser que seja uma pessoa importante que ela não representa. Se ela não é tão importante, você não deve de colocá-la. Por qual razão? Você vai gerar uma ansiedade de gerar perguntas antes mesmo da venda da ideia. Então você precisa trazer dados, fatos importantes que sejam essa base necessária da pessoa ou do local. No caso, eu usei Daniel Goleman, que é o pai da psicologia moderna, e usei aí a Universidade de Harvard. Poderia ter usado Oxford e colocado uma pessoa. Talvez essa pessoa não seja nem tão relevante, mas então coloque-se primeiro o nome da universidade. Tá claro? Ficou clara essa maneira para vocês? Legal, então vamos agora para a segunda. A segunda é a maneira com que você envolve o seu público, envolve o time, envolva as pessoas ou envolva até o fato de você estar numa reunião e tentando vender a ideia de um brainstorm de um projeto que vocês acabaram de fazer, ou até mesmo o seu chefe. Então, quando você estiver nesse momento, você tem que falar com empolgação, é vender a ideia. Agora, se imagine eu começando assim. Então, segundo o Daniel Goleman, ele tem uma pesquisa, faz um tempo aí que ele fez a pesquisa aí, e lá na Universidade acho que me falha a memória, acho que é Harvard, ele fez lá. Então, segundo ele, eu falo para você, você já destruiu toda a sua base. Porque você estava usando algo importante, mas na hora que você foi vender a sua ideia, você foi externalizar essa emoção, você foi sem emoção. Você precisa empolgar as pessoas para que você deixe as perguntas depois. Se alguém for lhe questionar nesse momento, fala assim, mas vamos dar continuidade e esperar eu finalizar para que eu possa vender a ideia. Então você anima o ânimo dessas pessoas para que elas fiquem na expectativa para depois somente começar a questionar. Legal? Terceira e também grande, importante dentro desse processo básico.
Quando nós falamos, eu vou usar algo que é importante, a fonte ou uma pessoa, eu estou colocando emoção dentro disso, dessa venda, mas eu preciso trazer algo importante, fatos e dados. Né? Vou dar um exemplo. Imagine que nós estamos falando, por exemplo, de jovens, e desses jovens eu estou falando a respeito de universitários que estão estudando, pessoas que estão no mercado de trabalho. Então eu digo assim, olha, segundo o IPEA, que é o órgão que pesquisa, né, o Instituto de Pesquisas, tal, estatísticas, dentro do contexto da quantidade de habitantes que existe no Brasil, que é em torno de 220 milhões, 52 milhões de jovens, que constitui esse grupo de 15 anos aos 26 anos, o Instituto fez essa pesquisa e menciona que 26% desse grupo, ou seja, quase 26 milhões ou 27 milhões de jovens precisam trabalhar e estudar. Dentro desse grupo tem uma outra grande parcela que só precisa trabalhar, só trabalha, não estuda. Agora, os outros 24 milhões, os 25 milhões, eles somente estudam. Então, eu constituir a informação daquilo que eu vou propor como ideia, ou colocar à venda na minha proposta dessa ideia, embasado em fatos e dados importantes, que é através de um instituto. E é diferente de eu colocar, não, segundo o Instituto fulano de tal, eles fizeram uma pesquisa que tem um monte de gente que não trabalha e só estuda. Então, eu não dou sustentação à minha fala. Por isso é a importância que na hora de você vender a sua ideia, que você se posicione, que você traga informação, que você tenha uma fonte de dados importante e que ela esteja embasada de uma forma quantitativa. Pode existir uma forma qualitativa? Sim, ela pode existir a qualitativa. O que é qualitativo? Quando eu falei do professor Goleman, quando eu falei de Harvard, você não mensura, você qualifica ela. Então, pode ser usado, sem sombra de dúvida. Eu também usei na minha. Mas você percebe que agora sim você introduz a sua ideia. Agora sim você introduz aquilo que você quer. Quando você está mais acima, em níveis de liderança, alguns líderes eles gostam de primeiro entrar com parte da ideia, depois a fundamentação de onde ela está e depois ele complementa com o resto das informações e a sua ideia no final. Pode ser feito dessa forma? Sem sombra de dúvida, não há problema algum, desde que você já esteja treinado ou, nesse caso, você comece a partir de hoje, então colocar em prática e depois você coloca no nosso canal e responda se isso te ajudou ou não na sua nova forma de você vender uma proposta ou uma ideia no seu trabalho. Legal? Espero que tenha te ajudado vocês e nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Um forte abraço. Obrigado.